à BH. C'était un canton très joli aussi, hein. Moi j'aime beaucoup, c'était ici. Je suis avec mon copain Rodrigo. That's right. So I don't know what the fuck you just said. It doesn't matter if you speak French, English, Black English, Spanish or whatever. We're just gonna talk about how we learned language. Merci beaucoup. Je suis très content. C'était un plaisir pour moi. D'accord? Au revoir. D'accord, d'accord. Hey, what's up, guys? How you doing? It's your boy Doug from English Black Friday, and today I'm joined by one of my best friends in life. But this dude in here does not really speak English. He understands what I say, but he speaks a different language, and you're about to watch it. Introduce yourself. Bonjour tout le monde. Bon, je m'appelle Italo. Je suis d'un canton qui s'appelle Teresina. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je suis des vacances à BH. C'était un canton très joli aussi, hein. Moi j'aime beaucoup. C'était ici. Je suis avec mon copain Rodrigo, avec ma copine c'est Vania et puis ma bonne amie c'est Joaniel. Et puis je suis très content d'être ici. Alors. That's right. So I don't know what the fuck he just said, but alright. Why are we talking about this? Man, I brought him here because I want him to explain to you how he learned language. And you know, this is English Black Friday, it's all about learning languages, so we're gonna go to the story. E aí, tu fala português também? Falo português também. Você é brasileiro? A gente fala, sou brasileiro, né? Passei um tempo, morei na Europa também, né? Morei quase 3 anos na Suíça, que lá é pequeno país, mas fala italiano, francês, alemão, fala outros idiomas. E acabei pegando o francês, estudei também, estudo até hoje. Em inglês a gente tem essas variações linguísticas, né? Tem assim, o inglês americano, que as pessoas falam American English, mas dentro do inglês americano existem vários tipos de inglês. Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, lá no Texas, eles falam um tipo de inglês, chama Southern American English. Lá no norte, lá em Nova York, eles falam outro tipo de inglês. E no francês, isso funciona assim também? Tipo, você foi para a Suíça e aprendeu francês na Suíça. Sim. E é diferente do francês da França, da Bélgica, tem Senegal, dos outros países? Como é que é? Tem algumas coisas que são diferentes, né? Na Suíça a gente fala um francês, ele é semelhante ao francês que é tradicional, que é da França mesmo, mas tem algumas variações referente à questão de alguns detalhes, alguma outra coisa. Existe aqui na América do Sul, a gente tem a Guiana Francesa, fica aqui em cima, né, Rodrigo? Fica aqui mais pé do Pará, próximo ali ao Pará. E lá também foi colonizado pela França e tem essa questão da variação lá também, né? E acabei de receber informação aqui também, porque a gente, todo mundo é cultura, né? A gente interage bastante, a gente pesquisa bastante. E aí eu fiquei sabendo que no Pará também, no estado do Pará, no Brasil, tem uma influência aí um pouco aí por ser fazer fronteira ali com a Guiana Francesa. Tem uma influência aí, tem alguns dizeres, por exemplo, quando a gente vai falar que eu já vou embora. Lá no Pará tem algumas pessoas que colocam, eu já me vou, que é mais ou menos aí um pouquinho do puxadinho aí do francês aí, né? O arrevoage, déjà vu, ou alguma coisa desse tipo aí, né? Então tem alguma influência dentro do Brasil também, dessa parte francesa aí. Pô, isso é interessante. Por que eu trouxe o Ítalo aqui hoje? Por duas coisas. Uma é porque ele é fluente em francês e eu quero falar sobre o seu aprendizado de francês. Assim, pra galera que já segue meu canal, eles sabem que eu aprendi muito aqui no Brasil, né? Eu fiz inglês aqui, só que eu aprendi com muita música, muito filme, muito seriado. E você, como que você chegou a aprender inglês, a aprender francês? Você aprendeu francês aqui, você aprendeu francês lá? Como que foi seu processo de escrita, de aprendizado de escrita também? Conta aí pra gente. Tô aqui para colocar para vocês, assim, eu fui pra Suíça, eu fui morar na Suíça muito novo, eu fui com 12, 13 anos de idade. E lá, quando eu cheguei, eu até conto essa história para todo mundo, quando eu cheguei na Suíça eu só sabia falar 2 palavras, oui ou non, que é sim ou não, eu não sabia falar mais nada. Um mês depois, televisão, as pessoas só falavam comigo em francês, muita leitura. Um mês depois eu já estava saindo sozinho, ou seja, eu já tinha uma independência, já estava saindo sozinho na Suíça, já estava me comunicando. Mas assim, eu tenho uma avó que ela morou 17 anos na Suíça, ela só fala comigo em francês, né? Quando a gente está
no meio de outras pessoas a gente procura evitar um pouco, né? Porque as pessoas às vezes acham que é falta de educação, a gente pode estar falando... Isso é ruim, assim, porque eu amo inglês. E às vezes eu quero falar inglês e as pessoas acham que eu tô só querendo aparecer, né? Você tá querendo mostrar que você sabe, né? Não, é porque a gente ficou natural, né? O inglês pra mim e ficou natural o francês pra você. Sim. E aí a gente procura evitar um pouco, mas quando a gente tá junto, assim, a gente procura, eu ligo pra ela, a gente fala em francês algumas coisas. Falando isso aqui do Rodrigo, é bem interessante, porque, por exemplo, eu sou lá do Piauí, eu tô passando férias aqui em Belo Horizonte, e aí eu fiz um vídeo, a gente foi na cidade histórica aqui, chamada Ouro Preto, a gente fez um vídeo lá e tal, eu fiz um vídeo em francês, e aí eu postei nas minhas redes sociais, e aí teve algumas pessoas que vieram comentar, elogiando e tal, mas teve pessoas que pensaram, isso é frescura, tá querendo aparecer e tal, essas coisas, assim, se a gente for levar ao pé da letra, a gente até fica inibido, a gente deixa de fazer as coisas, só que a gente não pode deixar de fazer, não. A gente tem que, né? O que ele tá falando é muito importante. No aprendizado de língua, vai ter pessoas pra te inibir, pra te falar assim, você tá falando errado, você tá falando, você tem sotaque. Então, esqueçam disso. Erro a gente vai cometer. Eu trabalho com inglês há 13 anos, eu estudo inglês há 15 e até hoje eu cometo vários erros, eu tenho várias situações que eu não sei dizer aquilo que eu quero dizer, mas é comum, né, no aprendizado. Sim, esse processo de aprendizagem funciona dessa forma. E você aprendeu com 12, 13, 14 anos ali, morou 3 anos. Foi. E quando você voltou, como é que tá a sua escrita? Você continuou estudando? Como é que é? Eu procuro ouvir algumas músicas, conversar com as pessoas em francês. Lá no Piauí é muito difícil a gente encontrar. Tem até o curso de letras francês na Universidade Federal, mas é muito difícil. Então, quando eu encontro, eu fico muito feliz de encontrar. E eu procuro conversar com as pessoas e tal. Filme, né? Eu tenho alguns filmes no meu computador, meu note lá e tal. A gente procura ver também, assistir. Tenho familiares que moram na Suíça, então a gente está nas redes sociais o tempo todo aí, eu peço para que eles falem comigo em francês. O que você está falando é muito interessante. Às vezes, os alunos eles falam que estão aprendendo através de tradução, mas na verdade isso não é uma tradução, isso chama espelhamento linguístico. Sim. Por exemplo, em inglês a gente fala... Não, em português a gente fala assim, eu tenho 30 anos. Então, quando você faz um espelhamento linguístico, você quer falar em inglês usando as palavras e a ideia de português. Então, você vai ver muitos alunos no início, eles falam I have 30 years, ao invés de falar I am 30 years old, né? Que é uma estrutura diferente, né, em uma língua e uma outra estrutura na outra. Sim. E você consegue espelhar muita coisa, português e francês? Por exemplo, em inglês a gente fala assim, ó, meu nome é Rodrigo, my name is Rodrigo. E funciona. Em francês dá pra falar assim, meu nome é Ítalo. Dá sim. Em francês a gente tem algumas palavras, alguns verbos, algumas coisas que a gente consegue mudar de lugar. Por exemplo, je m'appelle Italo, mon nom c'est Italo. São algumas variações. Por exemplo, você tem que pensar em francês para que você possa estar falando dessa forma. Por exemplo, se eu for perguntar para você, Rodrigo, como você se chama? Em francês eu posso falar assim, comment tu t'appelles? Eu posso perguntar, inverter e dizer assim, tu t'appelles comment? Vocês estão vendo? Ela muda, né? Então seria como se fosse em inglês, assim, what is your name? Eu fosse, is your name what? Isso, exatamente isso. Legal, né? legal. A gente pode... E que em inglês ia soar totalmente estranho, né? Is your name what? É bem Por diferente. exemplo, e aí pra vocês verem como é bastante detalhe, nessa partezinha que eu tô perguntando pra vocês, tem assim, comment tu t'appelles? Isso é uma coisa que eu vou falar para pessoas jovens, porque o tu em francês é como se fosse uma coisa informal, é uma coisa que a gente tem um trato já, gente. Mas quando a gente vai de uma coisa formal, um senhor, uma senhora, é como vous vous appelez. Então, o vous, ele é uma partícula em francês, que é o senhor, senhora, que é uma partícula que a gente usa como educação. Então a gente varia bastante só para perguntar o nome. Legal. Vocês estão vendo? Isso não acontece em inglês. Em inglês ela vai direto, não tem assim uma expressão formal. Existem as expressões formais na língua, né? Please, mas não tem um you, que seria você, para ser um you formal, igual tem vous e tu, vous, que a gente chama de vous voyez e tutoyer, né? Que é uma expressão que a gente coloca como formal, informal, é mais ou menos assim. Legal. Bom, gente, pra gente fechar, por que eu trouxe o Ítalo aqui? Então, além de falar de aprendizado de língua, experiências diferentes com aprendizado de língua, o francês ele tem uma importância muito grande na língua inglesa.
Inclusive, no sul dos Estados Unidos, no estado de Louisiana, existe uma cidade chamada Nova Orleans, que é New Orleans. New Orleans é uma cidade com muita influência francesa. Não sei se você sabe, mas a França era dona daquela área e a França vendeu aquela área para os Estados Unidos. Então, se você for a Nova Orleans, ao invés de você ir na Bourbon Street, você vai na Rue Bourbon. Rue Bourbon. Rue Bourbon. Rue Bourbon. Existem lá os dois nomes, né? Bourbon Street and Rue Bourbon. Rue Bourbon. Alright, so this is English Black Friday, bringing the best of language, teaching and culture. Ítalo, thank you very much. Merci. Speaking French for them. Oh, merci beaucoup. Je suis très content. C'était un plaisir pour moi. D'accord? Au revoir. D'accord, d'accord. Alright, see you guys later. Valeu. Bye.